comentar sobre um assunto atual que pode cair na sua prova de Enem, que é a mobilidade urbana. Para entender mais sobre isso, vem comigo. A mobilidade urbana, ela está inserida no direito à cidade, que zela aí por uma série de fatores, como por exemplo a infraestrutura de trânsito, a fiscalização desses serviços, o direito de ir e vir em iguais condições, de forma consciente e de forma justa para toda a população. Vamos resolver uma questão para a gente saber como isso pode cair na prova. A Política Nacional de Mobilidade Urbana tem por objetivo contribuir para o acesso universal à cidade, o fomento e a concretização das condições que contribuam para a efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da Política de Desenvolvimento Urbano, por meio do planejamento e da gestão democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana. Vamos ao enunciado da questão. Dentre os objetivos que norteiam a Política Nacional de Mobilidade Urbana, está correta. Então, a gente tem uma questão que vai falar basicamente do que se trata essa lei. Alternativa A. Prioridade dos modos de transporte motorizados sobre os não motorizados? Alternativa incorreta, porque a gente falou de um acesso justo aos diferentes locais dentro de uma cidade. E se a gente dá prioridade para o transporte motorizado, o pedestre ele vai se ver prejudicado, ele vai se colocar numa condição de prejuízo. Então, a alternativa A não está certa. Alternativa B. Prioridade dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado. Alternativa B, correta, porque você tem aí uma prioridade dos transportes de massa, dos transportes públicos, justamente para aliviar o trânsito, aliviar os engarrafamentos, aliviar todas essas tensões que têm vindas da quantidade de carros dispostos dentro da cidade. Há cidades, por exemplo, dentro do Brasil, que para cada habitante você tem 2 carros. Então você tem aí uma gestão dificultosa desse ciclo, desse perímetro urbano. Alternativa C. Dedicação de espaço exclusivo nas vias públicas ao transporte particular e motorizado. Não, a gente tem, de fato, uma dedicação exclusiva de partes de uma via para transportes públicos, para facilitar esse ir e vir, dinamizar esse tempo de ida e chegada em determinado ambiente. Alternativa D. Restringir o direito dos usuários de participar do planejamento, da fiscalização e da avaliação. Não, porque essa lei é uma lei pública e quando você tem um determinado serviço sendo oferecido à população, você tem todo o direito dessa população vir cobrar, fiscalizar e estar antenado sobre tudo que acontece dentro daquela lei. Então a gente tem a alternativa E. Reprimir manifestações públicas de insatisfação dos usuários dos transportes públicos coletivos. A gente tem uma insatisfação presente, sobretudo nas grandes metrópoles, com relação ao transporte público. Mas a lei não visa reprimir essas manifestações. Desde que elas sejam dadas de forma pacífica, todo mundo tem direito a manifestar a sua opinião contra algum serviço público. Então, a alternativa correta é a letra B. Essa política pública de mobilidade urbana, vigente aí desde 2012, que compõe o direito à cidade, não só está ligada ao direito ao transporte, mas sim à habitação, a condições trabalhistas de forma mais consciente e igualitária a regiões mais interioranas, a regiões mais periféricas e que todo mundo possa dispor aí de uma igualdade nessas condições. Essa foi mais uma aula de geografia, um tema atual que pode cair no seu Enem. Boa prova e até mais!